Irmãos, esse texto de Mateus, capítulo 24, nós vamos meditar nele, né, durante o tempo que Deus nos der a oportunidade. E a cada período a gente vai pensar aqui sobre um bloco de versículos, né, selecionando por assuntos. Também dizendo para os irmãos que esse texto faz parte da Bíblia indutiva que eu estou escrevendo, para os irmãos já irem percebendo qual é o estilo, sendo que os comentários eu não vou projetá-los aqui para os irmãos, eles estão no boletim. Os comentários iguaizinhos estão lá na Bíblia indutiva que eu estou escrevendo. E aí a gente vai trabalhando versículo por versículo. Então, a abordagem sobre a volta de Jesus será diferente da abordagem que eu já fiz outras vezes, porque outras vezes eu fiz por tema. E desta vez nós vamos fazer versículo a versículo, tentando explicar aquilo que nos for possível em cada versículo. Mas aí vamos fazer uma leitura responsiva, e mais uma vez vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra de Deus. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Que o Senhor nos ajude a compreender sua palavra. Amém? Pode sentar. Então, como eu disse, vamos trabalhar versículo por versículo, e eu vou fazer perguntas para os irmãos com base nos versículos. E aí os irmãos vão interagir, vão poder responder, e a gente vai caminhar nessa direção. Se der para a gente chegar até o 8º versículo, hoje a gente chegará. Se não, a gente parará exatamente às 11h10 no máximo, tá? Para que às 11h15 a gente encerre o culto. Bom, a primeira pergunta que eu faço aí é a seguinte: de onde Jesus tinha saído? Do templo. Isso diz alguma coisa para os irmãos? O que é que isso diz para os irmãos? Que a gente se reúna para louvar a Deus. Muito bem, e que mais? Era o costume dele ir ao templo. Muito bom. Acontece que as coisas que Jesus vai ministrar aos discípulos não é no templo, é fora dele. Sabe por quê? Naquele dia, a glória de Deus estava saindo do templo, daquele templo.
E mais à frente eu vou explicar com mais detalhes para os irmãos. A Bíblia, irmãos, tudo que está escrito na Bíblia, Paulo disse que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. O que Jesus ia ministrar aos discípulos, ele não ia fazê-lo no templo. Porque naquele dia, estava encerrando a visita dele ao templo, e a glória dele estava saindo. E porque os discípulos deveriam contemplar, não a glória do templo, mas a glória daquele que é o Senhor do templo. Vejam só, vocês estão vendo aí, os discípulos se aproximaram de Jesus para mostrar o quê? As construções do templo. Eles tiraram o foco de Jesus. Deixaram de focar em Jesus para focar no templo. Risco que nós corremos nesse momento da construção do nosso templo também. Deixar de focar em Jesus para focar no templo. Não que o templo não seja importante, tanto que o templo foi importante até aquele momento. Mas eles deveriam contemplar não a majestade daquelas pedras. Aquelas pedras, irmãos, mediam em torno de 12 metros de comprimento. Meço aqui 12 metros para você ver até onde chega. O tamanho daquelas pedras. E o templo, ele tinha uma cor especial, tipo um verde turquesa, parecia um mar de longe. A frente do templo era toda chapada de ouro. Devia ser um espetáculo muito grande mesmo. E aí eles querem impressionar Jesus com o templo. A adoração ao templo. E aí, em Mateus capítulo 12, versículo 6, Jesus diz: aqui está quem é maior que o templo. Porque essa era a admiração, esse era o deslumbramento das pessoas com o templo. Ao invés de se deslumbrarem com Deus. E com aquele que é maior que o templo. Este é o risco que nós corremos na volta de Jesus. Estarmos deslumbrados com as coisas materiais, as coisas deste mundo, o nosso foco está no mundo e não em Jesus. É muito interessante, irmãos, como a Bíblia é de fato um livro espiritual. Em João capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Eles estavam mostrando a glória do templo, ao invés de se fixarem na glória que Jesus era. E vimos a sua glória, mas isso ele está falando depois que Jesus subiu ao céu. Isso é João falando. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. O que eles viram? A glória de quem? A primeira glória que eles viram, qual que foi? A de Jesus. E como era essa glória? Mas eles só perceberam isso depois. Os olhos dele, a Bíblia diz, os olhos dele estavam como que fechados. Eles não podiam perceber a glória que estava diante deles. Por essa razão, que o profeta Ageu, lá em Ageu capítulo 2, versículo 9, vai dizer que a glória desta última casa
Olha que coisa extraordinária, a última. A última casa é Jesus, irmãos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Viram que Jesus, anteriormente, nós vimos que ele disse, está aqui que é maior do que o templo? A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Voltando à questão de que Jesus tinha saído do templo, é muito interessante isso, irmãos. Em Ezequiel capítulo 10, versículo 19, os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista. Isso é Ezequiel que está dizendo, que os querubins levantaram as suas asas e se levantaram da terra à vista dele, de Ezequiel. Quando saíram acompanhados pelas rodas, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Senhor de Israel estava no alto sobre eles. Os querubins estavam levando a glória de Deus do templo. A glória de Deus, muitos escritores, muitos teólogos, referem-se a Shekinah. E dizem que a Shekinah de Deus estava saindo do templo, sendo levada de Jerusalém. Em Ezequiel capítulo 11, versículo 23, a glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte, que está ao oriente da cidade. Onde a glória do Senhor se pôs? Sobre o monte. Vocês têm ideia de qual monte que era? Das Oliveiras. Monte das Oliveiras. E para onde que Jesus foi ao sair do templo naquele dia? Para o Monte das Oliveiras. Que coisa, irmãos! A glória do Senhor, mais uma vez, estava saindo do templo. No tempo de Ezequiel, a glória do Senhor saiu do templo construído por Salomão. Primeiro templo. Aquela glória que veio um dia, em que foi oferecido o primeiro sacrifício no templo, que desceu fogo do céu e consumiu aquele holocausto, que os sacerdotes não podiam parar em pé. Essa glória agora sai do templo para ser o Filho de Deus, ser sacrificado fora do templo. E ele vai, novamente, assim como a glória no tempo de Ezequiel, do primeiro templo, sai de Jerusalém, da cidade, do monte ali, do monte de Sião, e vai para o Monte das Oliveiras. Agora Jesus sai também do templo e vai para o Monte das Oliveiras para ministrar, para falar sobre os acontecimentos do fim. A Bíblia é, de fato, uma ligação, um cumprimento daquilo que ela diz e de uma abrangência espiritual. Eu aqui estava me segurando para não chorar, porque essas coisas me emocionam demais. Estava saindo a oportunidade do sacrifício lá no templo de Salomão, estava saindo a oportunidade do sacrifício
no templo de Herodes. Quer dizer, na verdade, esse templo era chamado também de Zorobabel, construído por Zorobabel, mas foi Herodes quem aperfeiçoou esse templo. Ele era também chamado de Herodes, templo de Herodes, o segundo templo, que era majestoso. E a glória agora sai do templo, até o dia em que ela vai voltar. Então, Deus se retirava dali para não voltar mais na pessoa do seu Filho. O templo, aí no boletim, irmãos, está como o templo tendo sido destruído no ano 67. Na verdade, o ano 67 foi o ano em que Paulo foi decapitado. Tá? O ano da destruição de Jerusalém, do templo, foi no ano 70. Tá? Os irmãos depois corrijam aí. E aí, isso realmente aconteceu. E é o que nós vamos ver agora. O que Jesus disse que aconteceria às pedras do templo. Mateus 24, 2. O que ele disse que aconteceria? Não ficaria o quê? Meus irmãos, não era qualquer pedrinha, não. Tá? Como eu já disse, pedras aí de 12 metros de comprimento, algumas até com 4 metros de largura, dependendo do local onde elas estavam. Era qualquer pedrinha. Então, só para colocar uma pedra dessa ali, vocês imaginam o que deve, né, o esforço para colocar uma pedra dessa ali. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Tudo aquilo que tomar o lugar da glória de Deus não subsistirá. Nada pode tomar a glória de Deus. Ele mesmo diz: a minha glória não darei a outrem. E Jesus diz: olha, vocês estão tão impressionados com essa pedra aí, não vai ficar nada, vocês têm que prestar atenção, neste templo, em mim. Precisamos deixar de olhar para as pedras que nos encantam na vida e prestar atenção na pedra que é feita por Deus como eleita, preciosa. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Chegando-vos para Ele. Muito interessante. Os discípulos chamam Jesus para as pedras do templo. E Jesus diz: olha, isso aí vai ser derrubado. Vocês precisam chegar para mim. Chegando-vos para Ele a pedra que vive. Pedro só foi compreender isso muito tempo depois. Por isso que ele escreve agora. Chegando-vos para Ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Terceira pergunta que eu quero fazer aí. Onde Jesus estava sentado? Muito interessante, né? Assim como a glória sai de lá, do templo, no tempo de Ezequiel, e vai para o Monte das Oliveiras, também agora a glória de Deus, e vimos a sua glória, vai para o Monte das Oliveiras. Achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? De que modo os discípulos falaram a Jesus? Em particular, eles queriam uma revelação especial. E Jesus lhes dá.
Meu irmão, se você precisa de uma compreensão especial da palavra de Deus, peça a Deus, ore. Tiago diz que se alguém precisa de sabedoria, peça. Você precisa de compreender a palavra de Deus, peça. Meus irmãos, hoje de manhã, Deus me deu uma compreensão da palavra dele, uma coisa assim impressionante. Eu estava orando já há muito tempo, dedicando tempo especial para orar, pedindo a Deus. E hoje isso me veio que eu passei mais ou menos umas 2 horas só meditando sobre isso. A diferença entre você ser chamado por Deus e você se apresentar voluntariamente para o serviço dele. Que você não precisa esperar ser chamado por Deus para fazer a obra dele. Que se você se oferecer, se apresentar a Deus, colocar a sua vida voluntariamente, Deus vai se agradar imensamente de você. Que às vezes a pessoa diz assim, mas eu não sou chamado. Meu irmão, coloca o seu coração para servir a Deus, você vai ver. Tanto que eu fui ver que a maioria daquilo que Deus se agradou foi o modo como o povo ofertou, contribuiu. Como o povo se apresentou para o serviço de Deus. E Débora vai dizer, o meu coração se alegra com aqueles que se apresentaram voluntariamente. E eu fiquei impressionado, irmãos, com o número de textos. Digite na sua Bíblia a palavra voluntariamente para você ver a lista imensa. Eu peguei todos esses versículos, eu os li todos, meditei sobre todos eles. Porque há pessoas que às vezes ficam esperando uma chamada, uma revelação especial de Deus. Quando o que Ele mais espera de nós é uma voluntariedade. O voluntariado. Vocês já viram que as empresas hoje valorizam muito o voluntariado? Quando no seu currículo você tem uma menção ao voluntariado, aquilo conta muito ponto. Assim é Deus, assim é o reino dele. Aqueles que dispuseram o coração, muitas vezes na Bíblia diz, eles dispuseram o coração, eles se ofereceram a si mesmo, olha só. Eu não faço isso porque Deus não me falou, meu irmão. Ofereça-se. Então Jesus revela em particular aos seus discípulos. Tanto que ele mesmo vai dizer que falava em parábola para os outros, mas revelava particularmente aos seus discípulos. E a Bíblia vai dizer que Deus também se revela àqueles que são íntimos a Ele. Quais foram as 2 perguntas feitas pelos discípulos? Qual foi a primeira pergunta? Oi? Quando sucederão estas coisas? Vocês veem que são 2 perguntas distintas. O quando e que sinal? E aí, essa era a curiosidade deles, e às vezes a gente é levado a imaginar, porque assim como os discípulos pensavam durante um tempo que o reino do Messias seria terreno, vocês percebem aqui que eles já estão com a compreensão de que esses acontecimentos seriam futuros.
Na primeira pergunta, ele diz quando acontecerão essas coisas, a destruição do templo, não é? Tudo que Jesus estava falando para eles em relação à sua segunda vinda, mas eles pedem um sinal também de quando haverá o fim do mundo, olha só. Eles aí agora já estão com uma consciência formada de que haveria o fim do mundo. Dois momentos especiais que eles estavam querendo saber de Jesus. E aí, Jesus começa a ensiná-los a respeito disso, a revelar-lhes o que aconteceria. E aí Jesus faz uma recomendação, ponto 4, sobre qual assunto Jesus recomendou que eles deveriam ter cuidado. Qual cuidado que eles deveriam ter? Que eles tinham que ter cuidado para não serem enganados. Se Jesus disse que eles deveriam ter cuidado para não serem enganados, é porque há a possibilidade de muitas pessoas serem enganadas. E depois ele vai dizer que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria, ninguém se salvaria. E vai dizer também que se os sinais do anticristo serão tão pertinentes que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Então Jesus diz assim, preste atenção, fique ligado. Está ligado? Preste atenção. Porque haverá um esforço muito grande para que as pessoas sejam enganadas. E os irmãos sabem que essa é uma realidade que campeia, que anda perto do povo de Deus hoje, principalmente com os profetas midiáticos, aqueles que são os televisivos, e da mídia de um modo geral, tanto da imprensa falada, escrita, a radiofônica e a televisiva. Há muitas pessoas que estão se orientando por essas mídias, inclusive pelas mídias sociais. Elementos que não têm o temor de Deus, que não têm o Espírito de Deus, e que estão jogando veneno na mente das pessoas. Perigo muito grande. No culto de oração, agora na quinta-feira, eu compartilhei um desses. Um indivíduo dizendo, alguém famoso, tá? Dizendo, depois de você ver esse vídeo, nunca mais você vai dizer na oração para Deus curar a pessoa segundo a vontade dele. Essa pessoa dizendo que é errado orar dessa maneira. E o pior, muitos crentes já passando esse vídeo. Eu recebi esse vídeo de uma pessoa crente, membro de igreja, pessoa que exerce certa liderança. Depois de você ver esse vídeo, nunca mais você vai dizer que vai orar para que a doença de uma pessoa, a cura, seja segundo a vontade de Deus. Há uma pessoa da nossa igreja que ela não está querendo vir à igreja porque diz que não viu uns vídeos lá e que o crente pode ser crente em casa. É um egoísmo tremendo, a pessoa está pensando só em si, quer ser crente só para si, não pensa em servir a Deus, servir ao próximo. E não sabe que há bênçãos especiais de Deus, há ministrações especiais de Deus, que são feitas através do corpo da igreja reunida. Até mesmo a presença especial de Cristo, porque ele disse, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio.
Precisamos nos reunir, nos congregar. E a palavra de Deus diz, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Muito veneno, irmãos, está sendo ministrado através das mídias sociais, sobre diversas áreas, doutrinas, contra o dízimo. Então, se você colocar lá, você vai ver muitos falando isso. É impressionante como o povo está sendo contaminado e envenenado. Os falsos profetas, os falsos mestres da nossa época, que pregam um cristianismo sem cruz. Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, não sou eu, né? Mas Cristo vive em mim. Começando no versículo 19, vai dizer isso. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse que viver, que agora tenho na carne, vive pela fé no Filho de Deus, que me amou e esse mesmo se entregou por mim. Aquela ideia de que quando Jesus disse, eu vou ser crucificado, Pedro separou de lado e falou, Senhor, que é isso? O senhor está maluco? Isso não pode acontecer isso com o senhor, não. Que os próprios familiares de Jesus foram lá para prender ele, a Bíblia diz lá em Marcos capítulo 3, versículo 20, achando que ele estava louco. E sabe que eram os familiares? Maria e os outros filhos dela. Tanto que nos versículos seguintes você vai ver isso. Que Jesus está numa casa e alguém diz, olha, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem te falar. Então, às vezes, as próprias pessoas que estão ligadas a nós, estão na igreja, estão próximas de nós, têm um período de meio que apagão espiritual, não tem o discernimento espiritual que nós precisamos ter. Isso aconteceu com Maria, aconteceu com os outros filhos dela. Tiago, por exemplo, só se converteu depois da ressurreição de Cristo, porque Cristo apareceu especificamente para ele. Então, muitos homens e mulheres de Deus, membros da igreja, estão precisando de uma experiência maior com Cristo, porque há o perigo de sermos enganados. Por isso Paulo diz, olha, cuidado, que ninguém vos engane. Há muitos crentes hoje querendo cristianismo sem cruz, sem sofrimento. Não está projetado aí, mas em Romanos capítulo 8, versículo 17, diz que se nós somos filhos, somos logo herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, se com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Há pessoas que só querem ser glorificadas, não querem padecer, querem ser glorificadas sem o padecimento. E no versículo 18 vai dizer, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós é de ser revelada. Cristianismo, meus irmãos, é sofrimento, é cruz, é crucificação diária, e a cruz dói, irmãos, cravos nas mãos, nos pés, dói, coroa de espinho na cabeça, dói, chicotada, dói. Paulo vai dizer que em nós se cumpre o resto das aflições de Cristo. Infelizmente, hoje estamos com o cristianismo sendo anunciado, sendo propalado, cristianismo sem cruz, sem crucificação, sem arrependimento de pecados, só bênçãos, sem conversão. As pessoas vão lá, dizem que receberam a bênção e continuam com a sua vida depravada de pecado. Aí tem a quinta pergunta que eu faço, em nome de quem muitos virão? Mateus 24, 5. Em nome de quem muitos virão? Em nome de Jesus. Não está projetado, mas lá em Mateus capítulo 7 diz, muitos virão em meu nome dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, não fizemos maravilhas.
E Jesus vai dizer abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Há muita gente impressionada: não, mas ele está pregando sobre a Bíblia, ele está falando sobre Deus. Isso acontece muito das pessoas que estão envolvidas com o espiritismo. Não, mas eles estão falando sobre amor, estão falando sobre Deus, sobre Jesus. É muito impressionante, irmãos. O pai de santo lá, onde minha mãe frequentava o terreiro de Macumba, quando Satanás chegava lá, dizia: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, amém. Que coisa impressionante, irmãos. Dizia isso. Vindo em nome de Deus. E o que eles vão fazer? Enganar a quem? Não são a poucos, não, irmãos. Não são a poucos que eles vão enganar. Então a gente precisa ter cuidado para não cair nas armadilhas. Eles vêm em nome de Cristo. Olha, irmãos, isso tem sido tão explorado. A gente vê assim multidões seguindo certos pregadores midiáticos. Os influenciadores hoje da mídia, vocês já viram? O que você faz? Eu sou influenciador. O quê? Influenciador? O cara sem miolo. Traficante. Pegaram um traficante essa semana dizendo que era influenciador midiático. E aí os jovens e adolescentes estão indo nessa. Sendo influenciados. Eu só estou aguardando o dia, nem sei se já morreu, acho que não morreu ainda não, o tal do Henri. Aquele que disse que é Jesus, já morreu ou não? Ou está vivo ainda? Morreu ainda não, né? Porque ele vai voltar no céu, né? Vocês sabem o que é Henri, né? Jesus Nazarenos Rex Iudaion. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Foi a sigla, a abreviação desse título de Jesus que Pilatos escreveu lá, né? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Aí depois eles deixaram só a sigla. E impressionante que gente assim, até culta, ou tida como culta, seguindo o elemento. Eu vi uma vez um francês, uma pessoa que pelo menos tinha um título de culta, seguindo esse homem. Vocês já viram como ele dá ibope? Como tem certos canais de televisão, sempre o levam lá para poder dar ibope? E sem falar naqueles outros que estão arrebanhando milhões de pessoas, multidões, grandes multidões. Irmãos, o misticismo que hoje está dominando a vida das pessoas tem sido outro meio. As pessoas estão querendo buscar o oculto, o místico. Parentes que alguém morreu, pessoas que um parente morreu, e essas pessoas vão atrás de alguma revelação, alguma resposta. E aí elas não querem saber se o que elas estão indo, aonde elas estão indo, é condenado por Deus ou não. E o pior, eu já tratei de pessoas que se diziam crentes, membros de igreja, envolvidas diretamente com o satanismo. Uma coisa impressionante, impressionante. Pessoas que foram enganadas, e a Bíblia diz muitos. Meu irmão, minha irmã, cuidado, precisamos ter cuidado com isso. Às vezes a gente está preocupado somente quais são os outros sinais, né? De que a pandemia e de que isso, aquilo, outro, mas a gente não está prestando atenção em toda a artimanha do inimigo para enganar a gente, para afastar a gente da cruz. A sexta pergunta, Mateus 24, 6.
que Jesus disse que ouviremos, e certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Então vocês veem que não são somente guerras, mas também o quê? Rumores, notícias, olha, essa possibilidade, isso aqui, ali. Por que não devemos nos assustar? Porque é necessário, está vendo? Porque é necessário assim acontecer. E essas coisas têm de acontecer. E o que ainda não será, quando ouvirmos essas coisas, não será o quê? O fim. Ainda não será o fim. Será o princípio das dores, vamos ver mais à frente. Irmãos, sempre houve guerras, mas em nenhum período de toda a história se testemunhou o aumento das guerras como nos séculos 20 e 21. Então, Jesus recomenda a não nos assustarmos com as guerras e nem com os rumores, salientando que ainda não será o fim. E a pergunta de número 7, quem se levantará contra quem? Nação contra nação e reino contra reino. E aqui, não somente a nação, povo, uma nação constituída como tal, mas nações no sentido de grupos, e reinos, não somente um lugar onde tiver um rei físico, um rei de um povo, de uma nação, como, por exemplo, a rainha da Inglaterra. Não, reino aqui, vocês se lembram que Satanás mostrou para Jesus todos os reinos do mundo, lugar onde ele está reinando, grupos que ele dirige, pessoas que estão sob o comando dele. E também haveria fomes e terremotos em vários lugares. Sobre fomes e terremotos vou falar mais à frente. Mas, meus irmãos, século passado, nós tivemos as duas grandes guerras. Morreram entre 20 milhões e 65 milhões de pessoas. Não se tem o número exato, mas foram mais de 20 milhões de pessoas na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, mais de 55 milhões de pessoas. Mais de 55 milhões de pessoas. Há quem estime. Há quem estime em mais de 100 milhões de pessoas. Só de judeus foram 6 milhões. Só de uma nação foram cerca de 6 milhões de pessoas. E aí, nós já testemunhamos em nosso tempo a guerra de Irã e Iraque, dos Estados Unidos no Afeganistão, os mais antigos, Vietnã, a guerra das Malvinas, né, de Inglaterra contra a Argentina, e o terrorismo que assola, né, é um atentado aqui, outro ali, além do terrorismo do grupo, mas os atentados individuais, que pessoas entram numa escola e assassinam, matam diversas pessoas. A guerra da Síria, que é nosso tempo isso, nós estamos vivendo isto. Mais de 400 mil mortos. Isso que a gente estima, né, que pode ser pontuado. Sem falar dos cadáveres que são enterrados sem qualquer notificação. Então, estamos vivendo isto, com os irmãos prestando atenção. Agora, na 8ª pergunta: o que serão todas estas coisas? Serão o quê? Ainda não são as dores. É bom te prestar atenção nisto. A ideia é de uma escala crescente. Igual quando a mulher está em trabalho de parto, entra em trabalho de parto, que ela
começa a sentir as primeiras contrações, e aquilo só vai aumentando em intensidade. Então, o que Jesus está dizendo aí é o seguinte, essas dores que ele está se referindo é sobre a mulher de parto mesmo, a referência é essa. Olha, não vai ficar aí, não vai ficar nessa pandemia apenas, não vai ficar apenas nessas guerras, é uma escala crescente. Esse é o sentido que ele está dizendo, há uma escala crescente das dores, e que é o princípio das dores. Por isso que ele disse que a gente deve prestar atenção, que vamos falar mais à frente. Diante disso que nós estamos dizendo, irmãos, a gente precisa considerar o que Jesus quer que a gente faça, qual deve ser a reação da gente nesse momento. A primeira reação deve ser do preparo pessoal. Estar pronto, preparado para, quando acontecer, a gente ir. E o segundo é a gente se esforçar pela evangelização daqueles outros que precisam de ouvir a palavra de Deus, para também estarem preparados quando ele voltar. Então, vigiar, Jesus diz, vai dizer muitas vezes, que a gente precisa vigiar, precisa orar, precisa se preparar para o dia da sua volta. E aí, eu queria projetar um slide final aí. Se ele voltar hoje, você estará preparado? Isso é muito pessoal, né? Cada um sabe de si, a área da sua vida que precisam ser trabalhadas, que providências devem ser tomadas, porque ele disse que virá como um ladrão, tanto que diz que vai ser um arrebatamento, algo piscou, já foi. Piscou, já foi. Não tem como consertar depois, nós já vimos isto. O cântico, né? Cristo vem me buscar, para o Senhor me levará. E aí diz, oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Você realmente quer dizer isso? Né, que Jesus pode voltar? Semana que vem, se Deus permitir, vamos dar continuidade, começando no versículo 9, como disse, nós vamos trabalhar versículo por versículo, não dá para a gente aprofundar, né, sobre todas as variantes dos versículos,